A história se desenrola em uma floresta sombria, onde o príncipe Xion está correndo e tentando se salvar. Ele sobe a montanha, mas tropeça e se machuca, se perguntando por que não consegue mais mover a perna. Enquanto luta para se levantar, ele questiona se está sendo informado de que esteve dançando nas mãos de alguém desde o início. Ficando com raiva, o guerreiro mascarado sarcasticamente o parabeniza, dizendo: "Muito bem, príncipe Xion, você deve ter enfrentado muitos problemas para correr por 1 hora até aqui." Risos seguem, e o outro guerreiro mascarado comenta que toda a espera o levou à beira de adormecer. O príncipe Xion pondera o que deve fazer agora, percebendo que não tem forças para fugir. Ele se pergunta por que abandonou a ideia de se matricular na academia e o que mais eles querem dele, por que estão mirando em sua vida. O guerreiro mascarado questiona se desistir da academia ou faltar talento em artes marciais deve importar para alguém como ele. Ele afirma que, enquanto Xion mantiver o direito ao trono, essa é a única ação a ser tomada. Enquanto coloca sua espada no ombro, o outro guerreiro mascarado insiste em que ele desista de resistir, afirmando que não há rota de fuga alternativa. Ele declara que, mesmo que tenha sangue camponês misturado, ser da linhagem daquela pessoa deveria garantir uma morte sem dor. O príncipe Xion reflete sobre a noção de sangue camponês e como ousam desonrar sua mãe. Ele é cético, acreditando que esses indivíduos nunca lhe concederiam uma morte sem dor. Considerando a inevitabilidade de sua morte, ele resolve lutar até o último suspiro. O guerreiro mascarado pergunta se ele adquiriu habilidades de artes marciais do guerreiro Zhang. O príncipe Xion percebe que não parece ter herdado nenhuma habilidade, mas reconhece que não pode escapar de sua linhagem. Ele expressa determinação, afirmando que, mesmo sem treinamento ou habilidades, se recusa a se render até o fim. Achando a situação divertida, o guerreiro mascarado ordena que eles o matem, e eles o atacam. Xion luta para se defender, mas o guerreiro o agarra pelo pescoço, questionando se este é o fim de sua resistência. De repente, o príncipe Xion saca sua espada, golpeia o guerreiro, matando-o, e declara que isso é merecido. Eles ficam chocados e perguntam como um garoto que nem sequer dominou as artes marciais conseguiu matar um de seus membros e se todos aqueles golpes aleatórios eram um ato para fazê-los baixar a guarda. Ele pensa que conseguiu enganar seus inimigos numa situação como essa e se pergunta o que aconteceria se tivesse dominado as artes marciais. Um guerreiro mascarado corre para atacá-lo, xingando ele, chutando e jogando-o longe, fazendo-o sangrar. O guerreiro mascarado diz que, só porque pegaram leve com ele, não significa que ele deveria ter feito isso. O guerreiro se aproxima, coloca o pé na ferida e pergunta como é ter um buraco no estômago. O príncipe Xion pensa que, como imaginou, não pode enganá-los 2 vezes e diz que está tudo bem, pelo menos matou um deles enquanto arranhava o chão com a mão. O guerreiro pressiona sua ferida e diz para sofrer e ter uma morte lenta. O outro guerreiro responde que tal ato não é seu estilo, mas, já que seu camarada morreu, ele supõe que não há outra escolha. De repente, uma luz emerge de outra direção e atinge o guerreiro, fazendo-o recuar. O outro guerreiro pondera sobre o evento recente, descrevendo como algo parecido com um feixe de luz branca. Uma pessoa desconhecida se aproxima deles, e o guerreiro alerta seu companheiro que a pessoa está atrás deles. Eles se movem em direção a ele e estão prontos para atacá-lo. Ele fica na frente deles, e o guerreiro pergunta o que é aquilo, pois nunca viu uma roupa como aquela antes. Um dos guerreiros o ataca e pergunta quem ele é. Ele usa seus poderes e retalia, matando o guerreiro. O outro guerreiro pondera sobre o que está acontecendo ali, questionando se é uma habilidade de agilidade ou não, e parece mais como se ele estivesse se tornando invisível como água em um segundo. Eles contemplam a luz, percebendo que é exatamente o que a luz é. O guerreiro pensa que isso é o poder de um mestre que atingiu o nível mais alto, mas questiona por que um mestre extraordinário como ele estaria defendendo aquele tolo. Ele considera que o garoto já perdeu muito sangue, tornando-o uma causa perdida, e acredita que sua missão foi cumprida. Ele decide recuar e fugir. No entanto, a pessoa desconhecida o ataca e o mata. O príncipe Xion comenta que foi merecido e fecha os olhos. Ele pensa que parece que seu ancestral está de bom humor, mesmo estando à beira da morte. Ele se pergunta sobre a identidade da pessoa e que tipo de tolices ela está dizendo ao aparecer de repente.
Ele nota que sua visão está ficando turva e não consegue ver, sentindo seu corpo inteiro ficando frio. Ele pensa que vai morrer assim. A pessoa desconhecida pergunta se eles já o encontraram e responde que não tem outra escolha enquanto pressiona um botão no relógio. Ele diz que viria antes e ensinaria a usar, mas agora terão que improvisar. Ele acrescenta que deve se apressar, pois o príncipe está prestes a morrer. Ele injeta algo nele, causando uma reação, e diz: "Tudo bem, então." Ele então o chama por Xion, pedindo-lhe para que viva para garantir o sucesso e facilitar a vida de seus descendentes. Ele menciona que a nanomáquina é a última versão e que operar deve ser simples o suficiente, desejando boa sorte em aprender a usá-la. Ele desaparece novamente. O príncipe Xion pensa sobre o tipo de tolices que aquele estranho estava falando. A janela do sistema notifica o número de série 034, 4532, 5893. Ele diz que há uma voz estranha em sua mente. A janela do sistema notifica que é da Sky Corporation, uma sétima geração da nanomáquinas, e que seu status está iniciando a ativação. Há muito tempo, os lutadores do Jangu aprenderam artes marciais e usavam-nas para se protegerem de inimigos. Com o tempo, as artes marciais evoluíram de um método de autodefesa para uma ferramenta de matar inimigos, tornando-se mais sofisticadas e complexas, com formas simples se desenvolvendo em uma série de movimentos e técnicas de respiração que representavam os fundamentos da energia interna. Aqueles que dominam as artes marciais são mais poderosos do que os humanos comuns e logo são chamados de Vuilin. Lutadores que queriam ser discípulos dos Vulin se reuniram para formar clãs, e esses clãs se dividiram nas forças da justiça e nas forças do mal. Entre o equilíbrio apertado dessas duas forças, havia outro grupo que perseguia um caminho totalmente diferente, buscando apenas força. O mundo chamava de culto demoníaco e que o filho ilegítimo da família de mais alta patente no culto demoníaco tem direito ao trono. E esta é a história de Xion Yovoon. Depois de um tempo, ele abre os olhos e se encontra em uma sala. Ele fica chocado e diz que está vivo, mas tem certeza de que seu estômago foi perfurado por aquela espada. Ele pergunta o que está acontecendo e por que seu corpo inteiro está suando. Ele olha para sua mão e pergunta o que são aquelas manchas pretas. Ele pensa que cheira mal e que seu corpo todo está pegajoso. Ele ouve uma voz do sistema dizendo: "Você está acordado, mestre?" Ele olha ao redor e pergunta a quem pertence a voz. Ele pensa que não há ninguém por perto. A voz diz: "Por favor, acalme-se, mestre." Ele considera a telepatia e percebe que já ouviu falar disso antes, mas isso é diferente. Ele nota que parece que está vindo diretamente de sua cabeça. Ele ouve novamente o som e a voz diz que ele está correto. Ele grita novamente, perguntando quem é. A nanomáquina explica que se conecta serve como núcleo para apoiar o cérebro do mestre, e é a nanomáquina de sétima geração da Sky Corporation. Ele grita, perguntando o que está acontecendo, quem é e por que está fazendo isso com ele. A nanomáquina responde novamente que é uma nanomáquina de sétima geração. Ele pergunta se é o Deus maligno. A nanomáquina confirma que é, de fato, uma nanomáquina. Ele pensa que essa coisa confirmou que é o Deus maligno, o mesmo que o culto demoníaco adora. Ele se senta no chão e grita, declarando que realmente é o Deus maligno. Depois de um tempo, o guarda Zhang diz: "Por aqui." Para o doutor. O doutor pergunta se foi uma tentativa de assassinato. O guarda Zhang concorda, mencionando que houve muitas tentativas de assassinato recentemente. Ele diz que não acha que eles o enviariam diretamente para lá. O doutor responde, dizendo que acha que foi a nossa guarda de elite Zhang, e que é a única coisa que poderiam ter feito. Ele diz que é um milagre o príncipe Xion ter sobrevivido. O guarda Zhang acrescenta que acha que alguém ajudou o príncipe Xion, mas não sabe dizer quem foi. O doutor pergunta se ele não consegue adivinhar, até certo ponto, com base nas marcas. Ele concorda. Ele diz que a cena que viu ontem foi terrível, no chão frio, sem seus corpos superiores. Estavam os corpos dos homens do culto demoníaco. Ele diz que, entre eles, havia um que ainda estava com o corpo intacto, mas a adaga que ele deu ao príncipe Xion estava cravada em sua cabeça. Ele então ouve a respiração de alguém.
Em um lugar não muito distante, através das poças de sangue, ele reconhece imediatamente que é o príncipe Xion. O doutor pergunta se ele não tinha marcas em seu corpo. O guarda Zhang responde que não, e afirma que o príncipe Xion respirava como se estivesse dormindo profundamente. Suas roupas estavam claramente rasgadas por uma espada, mas o corpo do príncipe Xion estava limpo de quaisquer ferimentos. O doutor pergunta quem poderia tê-lo ajudado, pois não há como o líder do culto se envolver em uma luta como essa. Ele parece confuso. O doutor ri e diz que isso está ficando interessante, conduzindo rapidamente até o quarto do príncipe Xion. O príncipe Xion pergunta se foi ele quem salvou sua vida. A nanomáquina responde que, se ele está falando sobre a pessoa que o salvou dos inimigos que o estavam perseguindo, então não. A nanomáquina esclarece que, se ele está se referindo a colocar o corpo moribundo do mestre em modo de autocura, então sim. Ele pergunta o que significa modo de autocura. A nanomáquina explica que envolve enviar informações básicas para o cérebro do mestre. Ele pergunta por que ela o chama de mestre. A nanomáquina responde que está tentando encontrar as palavras certas para essa era e cultura. A nanomáquina o tranquiliza, dizendo que não é o deus maligno de que ele fala. Ele percebe que o tom dela mudou e pergunta, se não é o deus maligno, então quem é? A nanomáquina diz que está tentando enviar informações básicas e o manual sobre si mesma para o cérebro dele, e pergunta se ele aceita. Ele concorda com a nanomáquina. O príncipe Xion começa a vomitar, e a nanomáquina diz que esta é uma reação natural ao receber as informações em seu cérebro pela primeira vez, e que ele não sentirá tontura ou náusea na segunda vez. O príncipe Xion chora, sentindo-se tonto, e pergunta o que está acontecendo com ele. Ele pergunta sobre a nanomáquina e se é verdade que milhares de máquinas estão agora embutidas em seu corpo. A nanomáquina confirma e diz que, especificamente, 6.482.040.000 nanomáquinas foram colocadas em seu corpo. O príncipe Xion reflete sobre o que está acontecendo e diz que não é nem humano, nem um deus. Ele pergunta se as nanomáquinas podem ser removidas de seu corpo, caso queira. A nanomáquina explica que, de acordo com as informações enviadas, está programada para ser extraída do corpo apenas no caso de sua morte. Ele pensa que seus chamados meio-irmãos estão muito desesperados para matá-lo, mesmo ele não tendo força, e agora há uma nanomáquina completamente não identificada em seu corpo. Ele se pergunta por que isso aconteceu com ele e quem colocou a máquina em seu corpo. Zhang bate na porta e anuncia que o doutor chegou. O príncipe Xion pede para a nanomáquina ficar em silêncio, pensando que eles o acharão estranho se o virem falando com uma voz em sua cabeça. A nanomáquina diz que pode ler seus pensamentos para se comunicar e que entrará em modo silencioso temporariamente. O príncipe Xion sussurra que entendeu e pede para que fique quieta agora. O guarda Zhang observa que o príncipe parece estar dormindo, então eles devem ficar quietos. O guarda Zhang pergunta, príncipe, ele está acordado? Parece que seu corpo está acordado. Ele sente um cheiro e pergunta o que é aquele cheiro. O príncipe Xion se lembra disso. O doutor diz, príncipe Xion, já nos encontramos antes. Ele concorda e pergunta como poderia esquecer o médico que veio vê-lo quando sua mãe estava doente. O doutor diz que vai sentir seu pulso e pede sua mão. Ele responde que está tudo bem dar-lhe a mão. O príncipe Xion dá-lhe a mão. O doutor segura sua mão e diz que isso é muito estranho. O guarda Zhang, desesperado, pergunta se algo ruim vai acontecer ao príncipe. O doutor responde que não, é o contrário, que isso pode ser uma rara oportunidade para o príncipe Xion. Ele pergunta o que o doutor quer dizer com isso. O doutor explica que todo o corpo do príncipe foi limpo de qualquer substância impura e que seu fluxo de energia foi ativado. O doutor pergunta se o príncipe Xion tomou algum tipo de remédio especial. O príncipe Xion responde que não sabe do que ele está falando. O doutor afirma que o corpo do príncipe agora está em perfeito estado para artes marciais. O príncipe reflete sobre as manchas pretas, considerando os resíduos que saíram de seu corpo, e pergunta à nanomáquina como isso funciona. A nanomáquina o instrui a desativar o modo silencioso, e ele obedece.
A nanomáquina confirma que o modo silencioso foi desativado e explica que as nanomáquinas espalhadas por todo o seu corpo extraíram resíduos, remodelaram vasos sanguíneos, articulações e músculos para se ajustarem melhor ao seu corpo. Ele se sente satisfeito e busca confirmação, perguntando se realmente não é um deus maligno. A nanomáquina esclarece que não é um deus maligno, mas uma máquina.